O anúncio da morte de um dos grandes cantores brasileiros deixou o país em choque no ano de 1992. No entanto, o que mais assustou o público foi a suspeita de que, pelos indícios, o famoso cantor José Nascimento Cardoso, mais conhecido como Aladim, da dupla Alan e Aladim, havia sido sepultado vivo. Será? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre essa história bastante misteriosa, eu peço que vocês conheçam também o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos alguns vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem outros materiais que nós não colocamos aqui. E eu também peço que vocês, se gostarem do vídeo, gente, deixa o like já logo no início, porque isso ajuda bastante a impulsionar o nosso trabalho, tá bom? Eu conto com todos. Alan e Aladim eram uma dupla sertaneja que fizeram bastante sucesso no final da década de 1970, 80 e também início dos anos 90. E esse sucesso, infelizmente, foi interrompido em 1992 com o falecimento precoce do Aladim, que na época estava com apenas 35 anos de idade. O Alan, ele se chama Edmilson Fernandes Machado e o Aladim, ele se chamava José Nascimento Cardoso. O Edmilson e o José, eles formaram a dupla no ano de 1976. Mas antes disso, o José, que mais tarde se tornaria o Aladim, ele fez dupla também com outros parceiros musicais e também tocou durante 4 anos com o João Mineiro e o Marciano. E o Marciano, ele ajudou bastante também essa dupla. O Alan e o Aladim, eles gravaram seu primeiro LP, que era aquele disco de vinil, no ano de 1981, pela gravadora CBS Sony Music, isso também com a ajuda do Marciano, tá? Da dupla João Mineiro e Marciano. Na época, a CBS ela estava investindo nessa área sertaneja, porém eles fecharam o seu departamento, né, referente a esse tipo de música, e infelizmente a dupla Alan e Aladim ficaram sem gravadora e isso dificultou bastante o trabalho deles na época. Mais uma vez, o Marciano também, né, da dupla João Mineiro, ele apoiou bastante o Alan e o Aladim, ele levou essa dupla para a gravadora Copacabana, onde eles permaneceram até a gravação do seu último disco. O seu primeiro disco por essa gravadora fez tanto sucesso que, através da música Parabéns, Amor, eles ficaram bastante conhecidos também na mídia, mas infelizmente, por alguns motivos não mencionados, eles ficaram 3 anos sem gravar. Depois disso, eles gravaram mais 3 álbuns, sendo um no ano de 87, que vendeu quase 1 milhão de cópias e os consagrou em todo o Brasil. E assim, gente, 1 milhão de cópias na época era muita coisa. Hoje também é, mas essa dupla, ela se viu no meio assim de uma transformação de vida totalmente radical, porque eles começaram a ganhar bastante dinheiro também. O álbum de 87 inclui a faixa Liguei Pra Dizer Que Te Amo, que foi o maior sucesso dessa dupla. Um segundo disco também foi gravado em 89 e vendeu mais de 500 mil, repetindo o sucesso do disco anterior, ou seja, eles estavam numa situação financeira completamente favorável, já estavam muito ricos também. Em 1991, eles lançaram o último álbum com a formação original, e este último teve como sucesso a canção Remédio ou Veneno. Infelizmente foi o último porque o Aladim, como eu falei para vocês, ele faleceu no ano de 1992 e até hoje o motivo da sua morte é bastante questionado e é um grande mistério do tempo. Mais de 30 anos após o seu falecimento, o óbito de Aladim ainda é alvo de grandes especulações. Alan, até hoje, ele participa de alguns podcasts e coisas jamais mencionadas por quase 30 anos foram recentemente ditas por ele em algumas entrevistas. Informações dadas pelo próprio Alan foram ditas de forma bastante discreta, mas deixaram o público com uma pulga misteriosa atrás da orelha,
porque o que deu para entender, eu vi vários podcasts onde o Alan participou. E o que dá para entender dessa história é que ele tem um certo receio de mencionar talvez tudo que ele desconfia ou tudo que ele saiba, por medo e também por respeito à família do Aladim, que, segundo ele, nunca quis levar essas investigações a respeito de algo obscuro por trás da morte, né, do filho. Então ele disse que também, em respeito à família, ele também não iria falar mais do que ele já havia dito. Então dá para perceber que tem muita coisa ainda por trás dos panos e tem muitas peças que não se encaixam. Então, assim, gente, há muitas versões a respeito da morte do Aladim, tá? Então, aqui, realmente mais é falada na internet é sobre uma teoria que ele supostamente teria sido sepultado vivo. Eu encontrei muitos relatos falando a respeito disso. Algumas fontes realmente dá para notar que não é muito confiável, porque as informações se divergem bastante. Então, eu me baseei em podcasts onde o próprio Alan deu as suas entrevistas. Pesquisei em fontes escritas onde falavam sobre a versão da administração do Cemitério da Saudade, que fica em Mogi das Cruzes, que é onde o Aladim está sepultado. E também vi um podcast chamado A Deriva, onde uma profissional chamada Adriane Lupetti, ela é CEO em crematório. Então, pelo que eu entendi, ela tem uma empresa onde ela cuida de todos esses trâmites, tá? E talvez um pouco mais além disso também. Então, ela também fez uma afirmativa no ano de 2022, falando que sim, que ele havia sido sepultado vivo. Então, eu vou me basear nessas três informações, a versão do Alan, a do cemitério e da Adriane Lupetti. Mas se você souber de alguma coisa a mais, deixa aqui para mim no comentário. Para entender direito essa história, vamos começar pelo início, tá? Então, eu vou contar para vocês quando que começou a doença do Aladim, porque, na verdade, tudo começou com um tratamento de canal, que, segundo o Alan, alguma coisa ali não deu certo, e esse tratamento de canal que não deu certo, na verdade, evoluiu para uma grave infecção. O Alan, que além de amigo, também já havia sido cunhado do Aladim, ele tinha uma forte ligação, tá, com ele, não só na música, mas também por amizade. Eles se davam muito bem, mesmo após a separação do Aladim com a irmã do Alan. Em alguns podcasts, o Alan comentou que eles eram cunhados, mas em outros, ele já havia mencionado que o casamento, no caso da irmã dele com o Aladim, já havia terminado, que eles não tinham mais nenhum vínculo de parentesco, mas que eles tinham essa grande amizade e essa parceria musical. O Alan contou em alguns podcasts que esse tratamento de canal que o Aladim estava fazendo já teve início no ano de 1992 e que foi um tratamento que, na verdade, nunca deu certo porque ele sempre sentia essas dores de dente. Esse procedimento sempre causou grande incômodo no Aladim, só que o Alan comentou que o parceiro dele era muito teimoso. Ele não gostava de colocar a saúde dele em primeiro lugar, e sim o trabalho. Então, eles sempre tinham shows para fazer. Era uma época em que a dupla realmente estava estourando. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, em um mês apenas, eles fizeram cerca de 140 shows. Então, eles tinham shows marcados por todo o Brasil e era uma dupla muito promissora. Então, o Aladim, ele não queria parar esse trabalho porque ele estava ganhando muito dinheiro. Ele vinha de uma família muito humilde, muito simples, então ele estava vivendo um verdadeiro sonho. Então, para ele, infelizmente, a saúde ficou em segundo lugar e aí foi o grande erro dele. Nessa turnê que eles estavam fazendo no Rio Grande do Sul, o Alan comentou que o Aladim já não estava bem, que essas dores de dente que ele estava tendo eram muito intensas, mas o dentista que ele tinha feito esse tratamento de canal, eu acredito que provavelmente ficava em São Paulo, que era onde a dupla morava. Então, como ele já estava no Rio Grande do Sul, ele já não tinha contato direto com esse dentista, o que não impossibilitava, é claro, dele ter procurado outro profissional, mas ele não quis saber. Começou a tomar alguns analgésicos, anti-inflamatórios por conta própria, sentia um certo alívio, mas logo depois a dor voltava. O Alan comentou que depois que eles terminaram essa turnê no Rio Grande do Sul, eles foram para Goiás.
E quando eles chegaram nesse estado, o Aladim ele já não estava mais aguentando a dor de dente e o rosto dele já estava começando a inchar bastante, mas mesmo assim ele não foi ao médico. O Alan sempre comenta nessas entrevistas que ele sempre insistia para que o amigo procurasse um dentista, para que ele fosse até um hospital, só que ele era maior de idade, batia o pé, dizia que não ia. Então o Alan comentou que tudo que ele podia fazer para tentar convencer o amigo a procurar um médico ele fez, só que pegar no colo e levar força ele realmente não poderia fazer. Então, infelizmente, as coisas evoluíram por um lado nada bom, porque o Aladim sempre pensava primeiro no trabalho dele. Quando a dupla chegou a um hotel em Cristalina, em Goiás, para poder realizar essa turnê, segundo Alan, o Aladim ele já estava simplesmente desesperado de dor. Ele começou a tomar muitos analgésicos anti-inflamatórios. A dor amenizava, mas ela nunca parava e a garganta dele também já estava começando a inchar. Teve um certo dia que eles já estavam se preparando para fazer o show em Goiás. O tempo estava chuvoso, mas estava fazendo muito calor. Mas o Alan percebeu que o Aladim estava batendo os dentes, ou seja, ele estava tremendo de frio, e ele colocou a mão nele e percebeu que ele estava ardendo em febre. Ele chegou para o amigo e falou: cara, não dá para fazer o show desse jeito, não tem condições. Você está muito mal, a gente tem que procurar um hospital rápido, porque o teu rosto já está inchando. Mas o Aladim falou: não, deixa que eu já tomei um analgésico, já tomei um anti-inflamatório, daqui a pouco passa e amanhã eu resolvo isso. Ou seja, sempre amanhã eu vejo, amanhã eu vou dar um jeito, amanhã eu vou dar uma passada no médico, mas esse jeito foi dado tarde demais. Nesse dia do show, quando ele estava tremendo muito, o Alan percebeu que realmente a situação do Aladim não estava muito boa, e ele começou a ficar muito preocupado com a situação do amigo. Mesmo com muita febre, o Aladim resolveu fazer o show, só que ele tinha uma postura de palco muito boa. O Alan falava até que ele tinha uma produção muito boa no palco, ele sabia se portar muito bem, tinha um carisma muito grande, e até hoje tem páginas aí na internet dedicadas a ele. Então é uma pessoa que mesmo mais de 30 anos, na verdade, depois da morte dele, ainda faz sucesso entre seus fãs. E também com outras pessoas que vieram depois da sua época, mas que gostam do trabalho dele. Então, o que acontece? O Alan começou a perceber que o Aladim perdia a produção no palco, ou seja, ele perdia o fôlego, ele perdia aquela vontade de cantar, ele estava cansado, ele estava abatido. Então, nesse momento, ele chega para o colega dele e fala: para o show, vai para casa que eu termino o show sozinho. E ele disse que não, que ele ia respeitar o público dele, que ele ia terminar o show, custasse, o que custasse, e assim foi feito, mas ele já não estava nada bem. No dia seguinte, eles terminaram o show, foram para o hotel, e no dia seguinte eles teriam um showmício para fazer, porque tinha um candidato a deputado, a vereador, se não me engano na época, que tinha pago, para eles fazerem esse showmício para ele. Só que o Aladim estava simplesmente ardendo em febre. E o Alan falou: cara, desse jeito não dá pra te ir, eu vou sozinho. Ele falou: não, eu vou fazer o show e amanhã eu resolvo essa situação, sempre o amanhã. Só que nisso a pessoa responsável pelo showmício chegou para eles e falou o seguinte: olha, tá cancelado o show porque o candidato em questão, ele simplesmente renunciou. Ele não quer mais essa vida política, não pôde mais exercer por algum motivo, então o show está cancelado. Como eles não tinham mais nada o que fazer naquele dia, que naquele dia só tinha esse showmício, o Alan insistiu bastante para o Aladim procurar um médico. Ele se propôs a ir junto com ele, mas ele falou o seguinte: não, eu vou ficar aqui no hotel, vou descansar, vou tomar mais alguns remédios e amanhã, então, eu procuro um médico. Nesse mesmo dia em que eles tiveram essa conversa, que o showmício havia sido cancelado, algum tempo depois o Alan retorna até o quarto do Aladim para eles conversarem e para ver como é que o amigo estava, e ele estava ardendo em febre e o rosto dele já estava assim ficando deformado, já estava com um inchaço muito grande, não só na boca, mas também na garganta. Ele já não conseguia mais nem engolir direito. O Alan pediu para que um médico fosse chamado, mas ele se recusava a receber qualquer ajuda médica. E isso também é uma questão muito estranha. O próprio Alan também achou muito estranho, porque o Aladim disse o seguinte: não se preocupa, que eu vou ficar bem. Amanhã eu vou procurar um médico em Mogi das Cruzes. Só que é um médico específico que foi indicado por um amigo dele, por uma pessoa, na verdade, não sei se era um amigo, não sei se era uma amiga,
Mas era uma pessoa que o Alan não revela o nome, tá? Ou ele não sabe, enfim. Tem muita coisa, tá? Por trás disso, e dá pra ver que o Alan ele tem um certo receio de se meter com algo que já é muito antigo, mas que ele sabe que tem algo errado, mas ele tem esse medo. Dá pra notar isso nitidamente nas entrevistas dele. Então, o que ele mencionou? Que ele achou estranho, porque essa pessoa que o Aladim confiava muito, inclusive, o dinheiro dos shows que o Aladim recebia, ele não colocava em banco, ele não colocava na casa dele, não entregava para a mãe, não entregava nem sequer para os filhos ou para a ex-mulher. Ele deixava com essa pessoa que também era ligada com um pessoal que, segundo o Alan, não eram pessoas de boas índoles. Só que ele deixa muito claro que o Aladim não tinha nada a ver com as coisas erradas que essas pessoas faziam. Que essas pessoas, inclusive, teriam se aproveitado da ingenuidade do Aladim e também teriam se aproveitado do momento em que ele estava com essa grande infecção. Segundo alguns repórteres, que eu já vou chegar lá, vocês já vão entender, tá? Por que eu vou dizer isso? Segundo alguns repórteres do SBT Repórter na época, foram atrás disso tudo após a morte do Aladim. E eles falaram que a coisa era muito mais pesada do que se podia imaginar. Então, não é somente a questão dele ter sido sepultado vivo ou não, mas sim o que levou realmente o falecimento dele. Segundo o Alan, ele deixa muito claro, sepultado vivo, eu não sei se ele foi. Agora, que tem coisa errada nessa história, tem. E isso também tem a ver com esse pessoal que estava indicando esse médico em Mogi das Cruzes e que também estava cuidando de alguma forma do dinheiro do Aladim. Enfim, como o Alan não conseguiu convencer o Aladim a ir ao médico e ele disse que ele iria no dia seguinte para Mogi das Cruzes consultar com esse médico, que segundo ele foi muito bem recomendado, o Alan voltou para Campinas, que era onde ele morava, voltou ele e também voltou a banda, porque eles tinham uma banda, já era uma dupla muito grande mesmo. Então ele foi para casa, estava muito cansado, e o Aladim ficou. Mal sabia o Alan que esse dia foi o último dia em que ele viu o amigo dele com vida. O Alan também comentou que no dia seguinte ele recebeu uma ligação de um homem chamado Toninho. O Toninho ele era uma espécie de secretário particular do Aladim, era um braço direito dele que resolvia as coisas para ele, dirigia para ele também muitas vezes. E ele ligou para o Alan para dizer o seguinte, olha, o Aladim ele foi para Mogi das Cruzes, ele teimoso quis dirigir, só que ele não está nada bem. Não fica muito claro se o Toninho foi junto ou não, mas eu acredito que ele tenha ido, porque ele falou que chegou um certo momento que o Aladim já não estava nem dizendo coisa com coisa. Então, eu acredito que ele estava junto com ele no carro. Então, o que acontece? Ele foi para Mogi das Cruzes e alguma coisa aconteceu lá. Provavelmente, ele foi atendido por esse médico. Só que o que acontece? A família do Aladim também morava em Mogi das Cruzes. Mas ele não quis ficar na casa da família, ele preferiu ficar no hotel. Por que ele fez isso? Fica a pergunta. Talvez para a família não ficar preocupada, porque ele já estava com o rosto muito inchado, ou talvez por algum outro motivo ele não queria ver a família naquele momento. Enfim, depois que ele foi para Mogi das Cruzes, se eu não me engano, alguns dias depois, o Aladim, mesmo naquele estado, ele foi para o Pará, junto com o Alan, para que eles pudessem realizar outros shows. E assim, gente, eu não entendo como é que esse homem não ficou internado. Porque se ele chegou a procurar um hospital, se ele foi indicado a esse médico não viu o estado que ele estava, eu não entendo como que ele conseguia ainda parar no pé, porque a febre dele simplesmente não cessava. Enfim, eu sei que eles foram, né, para um hotel. Ali o Alan foi para um lado, o Aladim ficou em um hotel. E o que aconteceu? Quando chegou às 3 horas da manhã, o gerente desse hotel, que era um homem chamado Itamar e que também era grande amigo da dupla, ele recebe uma ligação do Aladim dizendo, cara, eu não tô bem, eu não tô aguentando mais de dor, por favor, me ajuda. O que o Itamar fez? Eu vou chamar uma ambulância, porque ele não tinha condições nem de levantar da cama. Só que o Aladim disse que não, que a ajuda que ele precisava
era que ele entrasse em contato com esse homem, o Toninho, porque o Toninho sabia o que fazer. Só que o Toninho não estava perto do hotel aonde ele estava. E assim, só para vocês entenderem também que eu não passei essa informação. Esse hotel já era em São Paulo, tá? Ele já tinha ido para o Pará, já tinham feito shows e já tinham retornado para Mogi das Cruzes. Então, esse hotel era o mesmo hotel que ele havia se hospedado da outra vez, mas ele já estava em São Paulo. Só que o Toninho morava também em São Paulo, mas numa outra região. Então, demorou um pouco para ele chegar. E quando ele chegou, ele colocou o Aladim dentro do carro, o Aladim mal conseguia andar. E ele caminhou então, né, foi junto com o Aladim para esse hospital em Mogi das Cruzes, que eu não consegui descobrir o nome. E o Aladim falou o seguinte: eu preciso que tal médico seja procurado, porque ele já está me esperando. Então, não podia ser outro médico. Tinha que ser aquele médico que era, então, esse profissional que essa pessoa que cuidava do dinheiro dele havia indicado. Toninho teria achado um pouco estranho, mas fez o que ele fez. Querendo ou não, ele era um funcionário do Aladim. E ali, então, ele teria sido atendido. Segundo o Alan comentou em um podcast, aí que a coisa fica estranha. É uma bagunça essa história, tá? Eu vi várias vezes, eu vi 3, 4, 5 vezes cada podcast para tentar entender. Porque é tão absurda a história que parece ser uma coisa assim que não aconteceu. Parece surreal. É um quebra-cabeça que não se encaixa, mas ele é montado. Então, o que aconteceu? Segundo o Alan, o médico que atendeu o Aladim falou para o Toninho o seguinte: olha, vocês vieram tarde demais. Ele já está com uma infecção generalizada, tá? Se eu não me engano, é septicemia o nome disso. Ele já está com a gengiva totalmente comprometida, não vou poder dizer aqui os detalhes, mas não tinha mais jeito de recuperar. E o que é estranho nessa história? Ele foi liberado. Como que uma pessoa assim é liberada? Com uma infecção generalizada. Ele foi liberado para tomar alguns antibióticos em casa e o Aladim contratou uma enfermeira. Essa enfermeira, eu não sei se já era do próprio hospital, se foi indicada desse médico ou se era conhecida dele, não dá para entender. Mas essa enfermeira foi para casa com ele e ali ele começou a ser tratado. Para o Alan, há muitas peças que não se encaixam e não precisa nem o Alan dizer isso, porque quem escuta esse tipo de história já acha uma coisa totalmente absurda. E para ele é aí que está a chave do grande mistério. Por que ele foi para casa? Por que ele não ficou internado? Ele entrou em contato com o Aladim, ele ligou para ele, ele falou: cara, eu não estou nada bem. E o Alan falou: meu Deus do céu, mas por que você não está no hospital? Ele falou: porque o médico me liberou. Consulta outro médico. Não, tem que ser esse, porque esse é o melhor, esse é o bom, esse é que foi indicado. Os meus amigos, né, esses amigos misteriosos, me indicaram ele e eu estou sendo tratado por uma enfermeira. Só que o quadro dele, ao invés de melhorar, realmente cada vez piorava mais. Nesse período também a dupla ela tinha um show marcado em Itaituba. Só que o Alan entrou em contato com os organizadores desse show e explicou a situação, só que eram pessoas muito intransigentes, não compreenderam, né, a questão de saúde gravíssima que ele já estava passando e falaram o seguinte: olha, você vai ter que fazer o show, porque senão vai ter uma quebra de contrato. E era muita grana. Então, o que aconteceu? O Alan chamou um outro cantor para ir junto com ele, né? E parece que o público aceitou bem a situação, não sei como é que ficou ali a questão. E ele fez o show. Quando ele retornou para casa, isso foi no dia 30 de setembro de 1992, uma noite antes da morte do Aladim, porque no dia seguinte ele faleceu. Ele entrou em contato por telefone com o Aladim e perguntou: cara, como é que você tá? E ele falou: não, tá bem, mas eu vou continuar com esse tratamento porque o que me disseram é o que eu posso fazer, é o que dá para ser feito. Então, entre ficar no hospital, eu também acho melhor ficar na minha casa. Mas foi justamente nessa noite que ele teve uma grave piora. No dia seguinte, o Alan ele foi fazer um show, tá? E na volta desse show, ele foi diretamente para Guarulhos. Só que quando ele chegou em Guarulhos, ele ligou para um homem chamado Amaral, que era o empresário deles na época e também era o empresário da dupla sertaneja chamada As Marcianas, tá? Então ele explicou para o Amaral que ele precisava entregar o dinheiro do cachê, porque eles não recebiam
por transferência bancária, então ele sempre andava com muito dinheiro. Costumavam receber em dólar, não sei porquê, mas enfim. E ele falou para o Amaral, olha, eu tô com muito dinheiro mesmo, tá? Ele até disse que na época, hoje, seria mais ou menos o equivalente a R$500 mil, que era já o acúmulo de alguns shows que eles haviam feito. O Amaral, então, pediu para o Alan procurar ele no escritório, porque era muito dinheiro que ele estava em mãos, era perigoso, e também que ele tinha que dar uma notícia para ele. Quando o Alan chegou lá no escritório, o que aconteceu? O Amaral falou o seguinte, olha, eu tenho uma notícia para te dar. O Aladim não está bem e ele sofreu uma parada cardíaca. Só que ele não mencionou que ele havia morrido, eu não sei nem se ele sabia que ele já havia morrido ou ele não quis contar para o Alan naquele momento. Mas ele falou o seguinte, nós temos que ir para o hospital, em Mogi das Cruzes. O Alan ficou sem chão, mas ainda acreditava que tinha sido apenas uma parada cardíaca, mas que não tinha sido algo que tivesse tirado a vida do amigo. Só que no meio do caminho ele ligou o rádio do carro e na rádio estava passando, se não me engano era a Rádio Globo que ele mencionou, e ele disse que assim que ele ligou, logo depois já veio a notícia, morre neste momento o cantor Aladim. Quando ele menciona isso no podcast que eu assisti, dá para notar a emoção dele, porque ele não conseguiu mais falar por alguns segundos. Dá para ver que é uma coisa que mexe com ele até hoje, né? Que ele não aceita, ele não se conforma com aquela morte tão estranha, né? Foi tudo muito estranho, desde o próprio comportamento do Aladim até o comportamento médico, que eu não sei nem se foi investigado, porque a família não quis mexer com isso. Eram pessoas de mais idade, pessoas muito simples, e quem sabe até não tiveram algum tipo de ameaça. Então não dá para afirmar nada, ele não afirma nada, ele não acusa ninguém. Mas para ele alguma coisa obscura por trás da morte do amigo existiu sim, e foi isso que deixou os pais do Aladim tão assustados. Indo do escritório para Mogi no carro, eu ligo na Rádio Globo, na época, e tava o Samuel Gonçalves no ar. E ele falou, eu fiquei sabendo através dele. Acaba de falecer o cantor Aladim. Foi muito difícil porque passa um filme, né? Fala, meu, tanta luta, tanto sofrimento. Enfim, Alan comentou então que foi para o hospital, já sabia da morte do amigo, chegou lá, conversou com um médico. Ele não disse se era o mesmo médico que havia tratado o Aladim. Só que esse profissional chamou o Alan e falou, vou te mostrar o corpo, né, para você ver ele. Ele falou que não, que ele não queria ver, ele não tinha coragem, ele não tinha psicológico, ele não estava acreditando ainda. Mas ele queria guardar a imagem do amigo de uma outra forma, porque dizem que ele ficou assim praticamente irreconhecível pelo inchaço do rosto dele. Mas enfim, o que aconteceu? O Amaral e o Aladim, então, ficaram encarregados de falar com a imprensa, que lá no hospital já estava lotado de jornalistas, pessoas da rádio, da televisão, querendo maiores notícias. Ele conversou um pouco com essas pessoas, atordoado ainda. E o que aconteceu? Ele deu alguns telefonemas também para informar algumas pessoas da família, algumas pessoas também que eram ligadas a eles. Só que antes dele ir para casa, que ele estava muito cansado, ele falou que já tinha feito alguns shows, aí recebeu mais essa notícia também, ele tinha viajado muito, não tinha dormido, ele estava exausto. Mas antes de ir para casa, ele passou na casa dos pais do Aladim. E ele mesmo quis dar a notícia. E quando ele chegou na frente da casa, ele falou, até fico um pouco emocionada, porque já era senhor de idade, o pai do Aladim, senhor Antônio, que já é falecido também. Ele falou para o Alan o seguinte, o meu filho morreu, né? E o Alan falou, como é que o senhor sabe, seu Antônio? Ele assim, por que você está aqui sem ele? Né? Então ali a notícia foi dada e o Alan não conseguiu mais ficar na casa dos pais porque o sofrimento foi muito grande. E ele foi para casa tentar digerir tudo o que estava acontecendo, porque ele sabia que o dia seguinte não iria ser nada fácil, que era justamente o sepultamento do amigo dele. Aladim faleceu vítima de uma parada cardíaca no dia 1º de outubro de 1992, aos 35 anos de idade, deixando 2 filhos ainda bem pequenos. Isso é o que está na certidão de óbito dele.
Só que muita gente questiona se realmente foi isso que aconteceu. O corpo do cantor seguiu em cortejo no caminhão dos bombeiros até o cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde ele está sepultado até os dias de hoje, e o pai dele também está sepultado lá. Eu não sei se a mãe dele ainda é viva, mas o pai dele foi sepultado lá alguns anos depois. O túmulo do Aladim até hoje é bastante procurado por caçadores de fantasmas, por pesquisadores paranormais, mas também por pessoas que tentam entender se essa lenda, essa lenda urbana que cerca a morte dele, se tudo isso faz sentido ou não, porque para muita gente, sim, esse homem foi sepultado vivo e vocês vão entender por quê. Essa história sempre foi negada pela administração do cemitério. Já passaram alguns administradores por lá desde aquela época, mas todo mundo que trabalhou lá, aqueles que aceitaram falar alguma coisa, disseram que isso tudo é uma grande mentira, que não foi feita nenhuma exumação no corpo, que não tem essa história dele estar virado de bruços, que o caixão não tinha arranhão nenhum, que o túmulo nunca foi aberto e que isso tudo é loucura dos fãs que tentam achar uma outra explicação para a morte dele porque nunca aceitaram o que aconteceu com esse cantor. Só que tem outras versões que contradizem o que a administração falou. O Alan ele mencionou em algumas entrevistas que houve um atraso no cortejo e que por conta disso o corpo do Aladim ele precisou passar a noite na capela do cemitério porque os coveiros, hoje até acho que tem outro nome para essas pessoas que trabalham com sepultamento, mas na época era mencionado os coveiros. Então os coveiros eles não estavam mais trabalhando, já era tarde, atrasou bastante mesmo. Tinha muita gente no cortejo do funeral dele, muita gente mesmo, do Brasil todo foi ver, tentar ver ele pela última vez. Mas o caixão dele estava fechado. Foi aberto em algumas situações para a família ver. O Alan percebeu que ele estava com um cortezinho no pescoço também, que ele não sabe por que aquilo foi feito, mas que ele acredita que talvez alguma tráqueo tenha sido feita para tentar salvar a vida dele. Mas ele também não tem certeza, mas logo depois o caixão teria sido fechado novamente. O que aconteceu de estranho? Foi aí que começou a surgir essa história dele ter sido sepultado vivo, vítima talvez de uma catalepsia. O Alan falou que ele já estava muito cansado, muito abatido, e ele não passou a noite no velório, ou seja, como o corpo ficou na capela, a família ficou velando, mas ele não conseguiu ficar e foi para casa. Quando ele chegou no dia seguinte para fazer o sepultamento do amigo, as histórias já estavam rolando ali que alguma coisa estranha tinha acontecido. O que supostamente aconteceu? Segundo Alan mencionou, alguns fãs pediram, imploraram para que a família abrisse o caixão, para que eles pudessem ver o Aladim. Nesse momento, alguns fãs teriam afirmado que o Aladim estava de bruços dentro do caixão, mas não mencionaram marcas de unha na tampa, não mencionaram nada. Aí é que fica mais estranha a história, porque parece que nenhum médico foi chamado, nenhuma autoridade foi chamada, a família simplesmente teria fechado o caixão novamente. Não sei se arrumaram ele ou se deixaram ele daquele jeito. O que o Alan mencionou? Que tanto a família quanto algumas pessoas próximas, inclusive ele também, pensaram que talvez na hora de tirar o caixão do caminhão do corpo de bombeiros, que era um caminhão bem alto, talvez ali o corpo tenha sido mexido involuntariamente. Talvez o caixão virou, enfim, bateu. Apesar de eu achar estranho, ele estar totalmente de bruços. Mas, enfim, foi essa a explicação que a família deu e que pelo menos foi aquilo que eles tentaram acreditar. Então, ali começou a surgir a lenda que, na verdade, ele havia sido, sim, sepultado vivo, mas que nenhum barulho também tinha sido escutado de dentro do caixão. Há muitos relatos, muito disse e me disse a respeito do sepultamento do Aladim, mas eu vi um podcast chamado A Deriva. Eu vi o corte desse podcast e vi o podcast inteiro também para tentar entender a situação. Por quê?
porque uma profissional chamada Adriane Lupetti, isso no ano de 2022, ela deu essa entrevista nesse podcast em 2022, então ela falou sobre vários assuntos, não foi somente sobre o Aladim, foi apenas um trecho que ela mencionou dele, tá? Ela é uma CEO em crematório, ou seja, ela é uma especialista, ela faz, acho que toda essa parte, ela tem uma empresa, se eu não me engano, que cuida da papelada, translado, tudo que a família naquele momento não tem cabeça para resolver, ela faz, a equipe dela faz, tá? Eu achei ela muito segura no que ela falou, então eu vou reproduzir aqui para vocês palavras dela, tá? Ela mencionou nesse podcast, que eu vou deixar o link, inclusive, na descrição para vocês assistirem, tanto do corte, que fala somente desse trecho, quanto o podcast todo, tá bom? Ela falou que naquele mesmo ano, 2022, havia sido feita uma exumação no corpo de um cantor sertanejo, que era o Aladim. Ela disse que no momento dessa exumação, não sei por que foi feito, se mais alguém da família foi enterrado lá e precisaram abrir, não sei, ela não explica. Ela menciona que esses restos, né, mortais, eles estavam virados de lado, como se ele tivesse morrido, como se ele tivesse ficado no caixão, virado de lado, não de bruços, tá? Ele estava de lado. Ao retirar a tampa do caixão, foi percebido muitos arranhões. Muitos. E nos dedos também dele estavam farpas, várias farpas de madeira. Não vou poder descrever aqui tudo o que ela disse, porque o nosso canal ele já foi muito censurado por causa de detalhes. Mas o que eu posso dizer é que as poucas unhas que sobraram, tá? As poucas unhas que sobraram, porque a luta teria sido grande, estavam com essas madeiras. A família não quis mexer com isso, tamparam novamente o túmulo e ali ficou. Mas ela disse que sim, que provavelmente ele foi vítima de uma doença chamada catalepsia, tá? Até ela dá um outro nome também, mas é mais conhecido como catalepsia. Então ela disse isso, que em 2022 foi visto que ele estava dessa forma. E ela fala, ou seja, para ele estar assim, com certeza ele foi sepultado vivo. O Alan comentou que ele não sabe dessa situação a respeito de se abrir o túmulo, se não abrir o túmulo. A única coisa que ele sabe é essa versão do velório, que ele estava de bruços. Mas ele disse que tinha muita gente, né, por trás dessa história e que ele desconfiava que talvez essas pessoas tinham um interesse em que o Aladim não sobrevivesse, porque os dólares dele estavam com essas pessoas. Por que estavam? Ele não sabe ou ele não quer dizer, para também não comprometer a família em respeito. Dá para ver que ele respeita muito a família do Aladim, que pediu para eles não comentarem sobre esse assunto. Então, é uma decisão dele não falar mais do que isso. A única coisa que ele comentou um pouco mais a fundo é que um jornalista chamado Gerson de Souza, que trabalhava no SBT Repórter, procurou ele algum tempo depois da morte do Aladim, dizendo o seguinte: olha, Alan, a gente tomou a iniciativa de fazer algumas pesquisas, porque nós achamos muito estranha essa questão da morte do Aladim. Tem muita coisa mal explicada e eu queria que você nos ajudasse nisso. E o Alan falou que ele não queria se meter, porque a família não queria mexer com isso. O que ele fez? Ele deu o telefone, ele deu o número de telefone da mãe do Aladim e falou: olha, Gerson, conversa com ela. Se ela topar, tudo bem. E parece que ela topou. E eles foram conversar com esse médico que teria, né, tratado o Aladim. E ali foi feita uma pergunta para esse médico se era possível alguém ser sepultado vivo. Esse médico teria sido extremamente grosseiro com o Gerson e também com a mãe do Aladim, dizendo que sim, que era uma coisa muito comum, que uma vez ele tinha atendido um menino, o menino tinha sido dado como falecido e riscou um isqueiro no pé do menino, o menino acordou. Nisso a mãe do Aladim já começou a chorar, saiu da sala e o Gerson conversou com outras pessoas. O que acontece? O Gerson disse para o Alan o seguinte: Alan, tem muito mais coisa por trás dessa história, tem coisa pesada. Não sei se vale a pena mexer. Só que os advogados do SBT queriam entrar nessa briga, só que a mãe do Aladim não autorizou. Uma enfermeira também teria entrado em contato com o Alan e, se eu não me engano, também com os pais dele.
dizendo o seguinte, olha só, gente, o que torna essa história muito, mas muito misteriosa. Essa enfermeira, que não teve o nome identificado, falou o seguinte, olha, eu estava junto com o Aladim no momento em que ele faleceu. Se vocês procurarem a fundo, fica até arrepiado, vocês vão encontrar coisas nada agradáveis, mas que precisam ser descobertas. A família não quis mexer. Então dá para entender que era um pessoal, talvez sim, bastante barra pesada, que infelizmente, sem querer, o Aladim teria se envolvido por ser uma pessoa bastante ingênua nesse quesito. Era uma pessoa pobre, simples, que conseguiu muito dinheiro e confiou em pessoas erradas. Então, como a mãe não autorizou, ali morreu o assunto, o SBT também não foi mais atrás, outras emissoras também não conseguiram mais contato com os familiares, e ficou até hoje esse grande mistério do tempo. Não só em questão, porque investigando esse caso para vocês, qual foi o meu intuito? Eu vou investigar um suposto caso de catalepsia, porque tem casos que dizem que ele morreu na cadeira de um dentista, que a anestesia tinha dado reação, mas não, a história foi muito mais além disso. Então, estudando o caso, eu vi que, na verdade, ele é quase um caso criminal, e ele é praticamente um caso criminal, só que não comprovado, do que propriamente uma questão dele ter sido enterrado vivo ou não. Então, será que alguém realmente não quis tratá-lo da forma como ele deveria? Esse médico, será que deu antibióticos para ele tomar ou esperou a infecção tomar conta para que a morte fosse natural? Será que tinha mais alguém por trás disso realmente? Ou tudo isso foi apenas um descuido do Aladim de ter procurado um profissional errado? Porque tem alguns podcasts que falam que, na verdade, esse médico que tratou ele teria sido, inclusive, um ginecologista. Não era nem a pessoa indicada para tratar um caso assim. Só que se isso aconteceu dentro de um hospital, o hospital não tomou conhecimento, então tem muita coisa que não bate. Então, na certidão de óbito consta que ele morreu por parada cardíaca por causa dessa infecção. Agora, tem profissionais de crematório que já falaram que foi feito sim uma exumação e que o corpo dele estava de lado. É um grande mistério do tempo, gente. Eu realmente não sei o que pensar a respeito do que aconteceu com o Aladim. Infelizmente, ele faleceu muito jovem, tinha muita estrada pela frente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Apesar do tema ser um tema triste, um tema pesado, mas é o nosso trabalho. Nós trabalhamos com esses casos misteriosos para apresentar para vocês. Então, deixem aqui para mim o que vocês acharam disso tudo. Se vocês conhecem mais alguma versão dessa história, para deixar aqui pra gente também, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado!